Bom dia, pessoal, tudo bem? É, o Mark Twain, a filha dele, o famoso escritor Mark Twain, a filha dele perguntou: papai, por que você não gosta de ir à igreja? Ele disse o seguinte: sabe o que é, minha filha? A única pessoa que eu gosto de ouvir falando sou eu mesmo. Estou meio assim também, né? Porque depois de tantos anos ouvindo as pessoas e lendo, estudando, você acaba vendo que as pregações não têm profundidade teológica, entendeu? Eles prometem uma fantasia para vocês. Uma vez eu fui na igreja, era uma quinta-feira, fui de bicicleta, estava frio, falei, não vou colocar blusa não. Cheguei lá, culto de quinta-feira, culto da Vitória. Estava lá de braços cruzados, eu não estava muito afim de ir não, mas eu me obrigo a ir à igreja, que eu sei que eu devo ir. Aí um camarada falou assim: quem aqui tem promessas de Deus aqui? Eu fiquei com o braço cruzado, já veio aquele versículo na minha cabeça, né? Ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu pensei, puxa vida, esse cara já vai falar que eu vou ficar rico, que não sei o quê, já estou cansado de ouvir essas ladainhas. Aí ele quis me humilhar, né? Tinha umas 20, 30 pessoas lá só, ele falou assim: todo mundo aqui tem promessas de Deus, menos aquele ali. Eu nem liguei, pra mim, quis me humilhar, né? Mas deixa pra lá. Então vamos lá numa coisa que tem profundidade teológica. Esse mundo não é o que você pensa. Às vezes nós ficamos frustrados, né? Oh, mas Deus, vamos orar que Deus vai intervir no sistema político. Não vai, é muito difícil. Eu vou explicar aqui por quê. E, por exemplo, lá na Nigéria, os cristãos estão sendo perseguidos, massacrados, mortos, enterrados vivos, fuzilados, homens, mulheres e crianças. Por que isso? E quando isso vai acabar? Por que Deus não intervém? Qual é o plano de Deus para minha e para sua vida? Eu não estou falando plano aqui, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai casar, nada disso. Estou falando master plan, o plano de Deus para a humanidade, ok? Vamos lá. Fiz um estudo ontem aqui, ficou bacana. Queria compartilhar com vocês. Acho que eu vou ter que fazer em várias partes, que tem 6 páginas. Parte 1. Por que Deus permite que as pessoas morram na Nigéria se Ele está no controle? Meu estudo começou aqui. A questão de por que o sofrimento e a morte ocorrem, seja na Nigéria ou em qualquer outro lugar do mundo, envolve o profundo problema filosófico e teológico do problema do mal, entre aspas, com as principais perspectivas centradas no livre-arbítrio humano, em um mundo quebrado e nos limites da compreensão humana. Vamos ver agora as perspectivas teológicas e filosóficas comuns. Teológico que tem na Bíblia. Filosófico é que você usa fora da Bíblia para explicar, né? Pela razão. Livre-arbítrio humano. Muitas das grandes tradições de fé ensinam que Deus concede aos seres humanos a liberdade de fazer escolhas. Escolheram o ladrão para pôr na presidência. Ah, mas por que a gente que não escolheu está pagando? Vou chegar nesse ponto, calma. Embora isso permita o amor genuíno e a ação moral, também possibilita que indivíduos e grupos causem danos, violência e injustiça a outros. Um mundo caído ou quebrado. As visões teológicas frequentemente defendem que o mundo físico opera sob leis naturais e limitações humanas, tornando-o sujeito a doenças, desastres e sofrimento, em vez de ser continuamente alterado por intervenção divina direta. Okay? O mundo segue seu curso natural, Deus não intervém. Às vezes sim, mas muito raro, né? Ele teve terremoto esses tempos aí, tem vulcão em erupção, tem perseguição, tem morte, tudo. Os limites da compreensão humana. As tradições monoteístas enfatizam que as mentes humanas finitas não podem compreender totalmente a sabedoria infinita. A linha do tempo ou o próprio final de um Criador onisciente que ele sabe tudo, né? Esperança na justiça final. Muitos sistemas de crenças oferecem o consolo de que a morte física não é o capítulo final. Essa é a visão do cristianismo. A morte não é o fim, ok? E que a justiça, o conforto e a restauração definitiva serão realizados na vida após a morte. Ok? Nossa esperança, nossa vida não é aqui. Nossa esperança não é aqui. Sou peregrino aqui em terra estranha estou, do reino lá do céu embaixador eu sou.
Eu não pertenço a esse mundo. Não sei você. Parte 2. A perspectiva cristã. A perspectiva cristã atribui a presença do sofrimento e da morte na Nigéria, ou em outras partes do mundo, à realidade de um mundo quebrado. Atribui também ao livre arbítrio humano e à batalha espiritual entre o bem e o mal, ao mesmo tempo em que sustenta que Deus permanece soberano, profundamente amoroso e presente no sofrimento humano. A partir de um ponto de vista bíblico, o cristianismo explica esse profundo mistério por meio de várias estruturas teológicas fundamentais. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. (1.1) A queda e uma criação quebrada. O relato de Gênesis. O cristianismo ensina que Deus originalmente criou um mundo perfeito, livre de morte e sofrimento. A entrada do pecado, a desobediência humana, a queda, fraturou a criação, introduzindo doenças, desastres naturais e a morte física no mundo. Um mundo que geme. Romanos 8:22 descreve toda a criação gemendo sob o peso dessa quebra, afetando todas as nações, incluindo a Nigéria. O versículo diz o seguinte, Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. 2.1 Livre arbítrio humano e o mal moral. A liberdade de escolha. Deus concedeu o livre-arbítrio à humanidade para que o amor genuíno e a moralidade pudessem existir. O abuso da liberdade. Quando as pessoas usam mal essa liberdade para escolher o ódio, a ganância ou a violência, isso resulta em injustiça sistêmica, corrupção, terrorismo e pobreza. Responsabilidade corporativa. Grande parte da trágica perda de vidas na Nigéria decorre de escolhas humanas e não de uma orquestração divina, tá vendo? A realidade da batalha espiritual. Um adversário ativo. O Novo Testamento ensina que existe um inimigo espiritual literal, Satanás, que busca roubar, matar e destruir, conforme João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A era presente. Embora Deus esteja no controle final, a Bíblia reconhece que o mundo atualmente experimenta um conflito espiritual intenso, que se manifesta como tragédia física. A presença de Deus e a promessa de redenção. O Salvador sofredor. Os cristãos não creem em um Deus distante. Através de Jesus Cristo, Deus entrou no sofrimento humano, experimentou a traição, dor e uma morte violenta em uma cruz. Conforto no luto. Deus é descrito como estando perto dos que sofrem na Nigéria, baseado no Salmo 34:18. Que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A esperança suprema. A fé cristã aguarda um futuro definitivo, onde Deus destruirá a morte permanentemente, enxugará toda lágrima e estabelecerá a justiça perfeita, conforme Apocalipse 21:4, que diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Parte 3. Responsabilidade corporativa sistêmica. A responsabilidade corporativa, a partir de uma perspectiva cristã, significa que Deus delegou a administração dos sistemas terrenos aos seres humanos. Nós somos responsáveis, responsabilizando as sociedades coletivamente pelas consequências trágicas quando esses sistemas falham. Escolhemos um ladrão, colocar na presidência, está em aumento de impostos, violência aumentando e tudo mais, né? Empresas indo para o Paraguai, etc. O princípio da mordomia humana. Autoridade delegada, Gênesis 1:28, estabelece que Deus deu à humanidade o mandato de governar, administrar e cuidar da terra, que diz o seguinte, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A causa da falha: Deus não administra governos, não constrói infraestrutura, nem policia as ruas. Ele responsabiliza os seres humanos por fazerem isso de forma justa. Até para nos defender mesmo. Deus nos deu a liberdade, o certo. As pessoas, como é que você vai se defender? Você é responsável pela sua segurança. Andar armado é um direito do cidadão. Não é que você vai sair matando todo mundo, não, mas para se defender. Você também é responsável pela sua segurança. E o governo comunista, eles não querem isso, né? Pode ver que todos os governos comunistas, o que eles fizeram antes de instaurar uma ditadura? Desarmar a população. Então, Deus não administra governos. Nós escolhemos as pessoas erradas para administrarem e nós estamos pagando o preço, né? A consequência: quando os líderes humanos e os cidadãos falham nesse dever, o caos resultante é o resultado direto da má gestão humana e não o desejo de Deus. Aquilo que Spurgeon falou, né? O cristão deve se interessar por política, nós devemos colocar homens lá que nós temos confiança, que nós acreditamos que vão defender nossas causas, né? Que homens de Deus para que tenham a Bíblia como base, né? De fé, de conduta, um livro de conduta, de moral. Não existe moral, sinto muito, meu amigo, não existe moral relativa. Existe moral absoluta na Bíblia. Fora da Bíblia não tem moral, não existe, não existe. Tá? Pecado estrutural e sistêmico. Além das ações individuais, a Bíblia frequentemente aborda os pecados coletivos ou nacionais, onde sistemas inteiros se tornam corrompidos, como exposto em Isaías 1, 21, 23. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, a retidão habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos, parece o Brasil, né? Está falando do Congresso Nacional. E corre atrás das recompensas, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Olha só, uma nação corrompida. Corrupção e pobreza. Quando fundos públicos destinados à saúde, estradas e segurança são roubados ou mal geridos, isso leva a mortes evitáveis por doenças e acidentes. Injustiça institucional. O cristianismo vê essas falhas sistêmicas como pecado corporativo, onde a ganância coletiva ou a apatia de alguns causa consequências fatais generalizadas para a maioria. Complacência e apatia social. O pecado da omissão. Tiago 4,17 ensina que saber o que é certo e não fazê-lo é pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A apatia mata. Quando uma sociedade tolera a injustiça, ignora o sofrimento dos vulneráveis e se recusa a exigir responsabilidade, ela compartilha da culpa corporativa. Por isso que os patriotas foram para frente dos quartéis, para que esse ladrão que tiraram ele lá, que foi condenado, mais de 60 delações, né? O PT roubou 8 trilhões do Brasil. Eles foram lá, não, era para ter julgado em São Paulo, julgaram isso aqui em Curitiba. Vamos anular todo o processo, anularam, colocaram na presidência através das urnas fraudadas, né? Okay? A apatia mata. Esses patriotas não ficaram apáticos, foram lá, protestaram, fizeram o que é certo. Estão pagando o preço? Estão, mas fizeram o que é certo. Podem deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Vulnerabilidade coletiva. Ataques terroristas, conflitos comunitários e banditismo muitas vezes prosperam devido a queixas sociais históricas e não resolvidas, além de estruturas de segurança fracas resultantes de décadas de negligência coletiva. É aquilo, né? Estruturas de segurança fracas. O exército não pode subir lá o morro para enfrentar os traficantes, os filhos do Lula, né? Fazer o quê, né? Os eleitores do satanista de 9 dedos. O precedente bíblico de responsabilidade nacional. Alertas proféticos. Os profetas do Antigo Testamento, como Amós e Miqueias, condenaram duramente as nações cujos sistemas econômicos e jurídicos oprimiam os pobres, alertando que a ruína se seguiria. Semear e colher, Gálatas 6,7, afirma que o homem ou a nação colhe o que semeia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O limite divino. Deus permite que a lei natural de causa e efeito siga seu curso.
o que significa que uma sociedade não pode semear corrupção sistêmica e esperar colher segurança e prosperidade. Agora a parte 4 interessante. Tá bom, quem comete os erros tem que pagar. Mas por que a gente que não errou ou não erra, tenta fazer tudo certo, pelo menos, acaba pagando pelos erros dos outros? Está aqui a explicação. Por que o justo sofre pelas escolhas ruins do injusto? Essa pergunta toca no âmago da tragédia da existência humana. A realidade de que os inocentes e os justos sofrem por causa das más escolhas dos injustos é um dos aspectos mais dolorosos da visão de mundo cristã. Na teologia cristã, isso acontece porque a humanidade é fundamentalmente interconectada e o livre-arbítrio não pode existir sem consequências do mundo real. O princípio de interconexão, a teia da vida. Nenhum homem é uma ilha. Deus não criou os seres humanos para viverem isolados. Fomos projetados para viver em famílias, comunidades e nações. Consequências compartilhadas. Como nossas vidas estão profundamente entrelaçadas, nossas escolhas inevitavelmente afetam os outros. Se um motorista bebe e bate em um pedestre inocente, o pedestre sofre. O preço da comunidade. Para que a humanidade experimente as alegrias de uma comunidade profunda, do amor e da conexão, também devemos existir em um sistema onde somos vulneráveis às más escolhas uns dos outros. A natureza do verdadeiro livre-arbítrio. Escolhas reais têm vítimas reais. Se Deus interviesse para impedir que cada escolha ruim prejudicasse uma pessoa inocente, o livre-arbítrio seria uma ilusão. Uma simulação controlada. Se um funcionário corrupto roubasse fundos públicos, mas Deus, milagrosamente, fornecesse remédios ao hospital de qualquer maneira, a escolha do funcionário não teria significado ou peso real. O custo da liberdade. Deus permite que escolhas humanas tenham seu impacto total, bruto e às vezes devastador, para que a agência moral humana continue sendo real. 3. O mundo quebrado, efeitos universais do pecado. Um sistema injusto. A Bíblia não afirma que o mundo atual é justo. Eclesiastes 8,14 lamenta explicitamente isso. Diz o seguinte: há ainda outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Ímpio é aquele que faz errado e continua fazendo errado e não quer mudar, ok? A chuva cai sobre todos. Jesus observou em Mateus 5:45 que Deus faz o sol nascer e a chuva cair sobre todos. Diz o seguinte: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. O inverso também é verdadeiro. Quando a maldade humana traz uma tempestade, guerra, pobreza, colapso, essa tempestade destrói todos em seu caminho, independentemente de sua moralidade. 4. A resposta cristã suprema, o sofrimento de Cristo, a suprema vítima inocente. Para os cristãos, o evento definidor de sua fé é o maior exemplo do justo sofrendo pelo injusto. Jesus Cristo, totalmente sem pecado, foi torturado e executado por causa das escolhas corruptas, gananciosas e covardes dos líderes políticos e religiosos de sua época. Um Deus que compreende. Por causa da cruz, os cristãos não servem a um Deus que olha para o inocente, que sofre com indiferença. Eles acreditam que o próprio Deus sabe exatamente como é ser uma vítima inocente da injustiça humana. 5. A promessa da justiça final. A promessa da justiça final é um dos pilares mais importantes da fé cristã. A Bíblia afirma categoricamente que nenhum ato de injustiça, corrupção ou opressão passará despercebido por Deus e que haverá um dia de acerto de contas definitivo. De acordo com as Escrituras, Deus trará essa justiça de 4 formas principais. O dia do juízo final, a prestação de contas universal. Nada ficará escondido. A justiça de Deus é infalível, conforme diz Eclesiastes 12,14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. O tribunal de Deus. Todos os seres humanos comparecerão diante de Deus para prestar contas de seus atos, conforme ensina Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A lei do retorno espiritual, colheita perfeita. Não é o retorno aqui, a lei do retorno não existe nessa terra. Se vocês lerem
a enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia que eu tenho. O Immanuel Kant, filósofo, observou que muitas vezes as pessoas vivem uma vida folgada, que morrem, né, tendo regalias, ricos. Então, muitas vezes, elas não pagam pelos seus erros aqui nessa terra. Eles vão pagar depois que morrerem, ok? Existe lei redentora? Sim, depois que morrer. Aqui não. Vingança pertence a Deus. Os cristãos são orientados a não buscarem vingança com as próprias mãos, fundamentando-se em Romanos 12, 19, que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A sentença dos opressores. O apóstolo Paulo traz conforto em 2 Tessalonicenses 1,6, afirmando a retribuição divina aos que causam tribulação. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. A recompensa e a consolação dos justos. Inversão de papéis. Na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, Jesus mostra a profunda consolação na eternidade, para os que sofreram injustamente, em contraste com o tormento reservado aos opressores. O fim da dor, a restauração completa, trará a cura definitiva às vítimas, consolidada na promessa de Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Restauração total e nova criação. Um reino de justiça real. Os cristãos aguardam a promessa expressa em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nesse mundo não há justiça. E esqueçam, nós podemos melhorar, devemos continuar lutando, sim, é nossa responsabilidade, como cidadãos da terra e como cidadãos dos céus. Nós podemos mudar o mundo, nós podemos melhorar o mundo, mas a justiça perfeita, completa, só depois da morte, quando você tiver uma alma imortal, ok? O julgamento dos sistemas, as estruturas corruptas e opressoras do mundo serão totalmente desmanteladas pelo governo de Cristo, conforme as visões proféticas descritas em Apocalipse 19. É isso aí. Então, vamos continuar trabalhando e vamos focar no que é eterno. Justiça de verdade só lá no céu. E nosso objetivo é chegar lá. Eu estou com 57 anos, já estou descendo o morro já. Se eu for viver até os 100, eu cheguei nos 50, então já estou descendo, ok? Eu quero me preparar para me encontrar com o meu Criador. Tenha um bom dia.